Todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, está aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guariza, é um prazer estar aqui com você e com todos. E a gente vai falar, né, como estávamos falando a semana passada, de uma doença difícil, triste, mas que, como todas as outras do mesmo tipo, pode ser descoberta precocemente, ser tratada, que é o câncer no cérebro. Né? Exato. O motivo de a gente tocar nesse assunto é pela importância do momento, do Maio Cinza, né? O objetivo da conscientização para esse tipo de câncer, que embora não seja o mais frequente, né, entre os mais frequentes, mas naturalmente, ao, né, acometer o indivíduo, ele é um evento muito importante que traz riscos, né, à saúde da pessoa como um todo, abala todo o seu convívio familiar e tem, dentro principalmente do diagnóstico precoce, uma importante arma aí no controle, se não cura, né, há casos sim que a gente pode falar de cura, de um caso sério como esse, né. E o câncer é aquela doença que a pessoa pode ter predisposição ou não, ela aparece de repente, né? Isso não tem uma regra, né? A medicina ainda não chegou a conseguir diagnosticar o que causa o câncer, né? De fato, Guariz, os cânceres como um todo, né? A gente pode englobar isso de um modo mais amplo. Ele se baseia em alguma predisposição genética, ou seja, existem ali áreas dentro do nosso código genético que são mais suscetíveis, né, para que haja um erro na divisão das células e esse erro se perpetue formando um tumor que tem uma proliferação descontrolada, mas também existem uns fatores ambientais que são aqueles expositores, né? A gente muito se fala de risco de falar no telefone celular, será que isso vai dar câncer, morar perto de fios de alta tensão, usar adoçante, muito é falado sobre isso, a gente pode comentar um pouco também, mas esses e outros fatores, né, como radiação, fatores como a própria existência de outros tumores e algumas síndromes genéticas, né, que são doenças hereditárias, como a gente falou na semana passada, podem predispor o surgimento do câncer. Doutor Vitor, você falava no início aí sobre a maneira como tratar, né? Porque às vezes tem tratamento, às vezes não tem. E no caso de tratamento, né? O que deve ser feito, como que se procede? Isso, é uma importante mensagem que eu posso trazer aqui hoje, exatamente sobre os grandes avanços, né? Que a gente pode falar do câncer como um todo, mas também dentro da área aqui do câncer neurológico, o câncer do cérebro, né? Hoje nós temos algumas modalidades que basicamente são divididos aqui de modo mais claro em 3, né? São as cirurgias, a radioterapia e a quimioterapia, né? No passado, isso era um sinônimo, né, de uma qualidade de vida necessariamente ruim, com intervenções que tinham um risco altíssimo de alguma complicação, e isso não é tão verdade hoje. Até porque a premissa de qualquer tratamento, além de combater a doença, é causar o mínimo dano possível à saúde e à rotina do indivíduo. Então, no tocante a isso, na cirurgia, muito tem sido avançado, né? O meu foco dentro da neurocirurgia oncológica são as neurocirurgias que a gente chama minimamente invasivas, né? Em que a gente, de modo bem simples, a gente consegue tirar tumores cerebrais praticamente sem fazer nenhuma abertura no crânio. Na verdade, é feito sim uma abertura, naturalmente, mas por via, como se fosse por vídeo, né? Uma videocirurgia através aqui do nariz, onde você pode, para muitos casos que antes considerados praticamente inoperáveis ou cuja cirurgia trazia muito risco, são feitos de modo menos invasivo, com recuperações muito mais, período pós-operatório muito mais brando do que no passado, né? Então, em neurocirurgia, quando se trata de algo que merece cirurgia, hoje nós dispomos de vários recursos, né? Essa da cirurgia minimamente invasiva é um dos recursos. Outros, por exemplo, como operar um indivíduo acordado, né? Ou seja, o que se você opera alguém acordado, e hoje em dia se faz isso? Há casos em que o tumor ele está infiltrado mesmo ali numa área muito nobre, responsável pela nossa comunicação. Responsável por eu estar aqui conversando com você e você está entendendo o que eu estou dizendo. Fala e coordenação também. Toda essa comunicação tem algumas áreas do cérebro que são responsáveis, e se elas são acometidas por tumor e você precisa remover, o ideal é que você vá no limite da remoção, ou seja, no limite
que seja possível remover insegurança sem comprometer a função. E isso só é possível através hoje de uma monitorização acordada para essas áreas da fala, né? Então, o paciente sem sentir dor, né? Nenhuma, é uma importante curiosidade aqui, que o tecido cerebral, embora muito inervado, ele não tem sensibilidade dolorosa. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia, procedimento indolor para o paciente, com ele falando exatamente para que a gente vá testando quais são as áreas imprescindíveis para a fala e, portanto, removendo tudo que for possível de tumor e alcançando com isso uma ressecção muito mais ampla, com muito mais segurança e chance bem menor, bem reduzida de qualquer consequência. Então a gente pode dizer o seguinte, doutor Vitor, o câncer, dependendo do estágio que ele é descoberto, ele não tem cura. Mas as cirurgias e esse tipo de tratamento dão uma qualidade de vida para o paciente muito grande, né? Exato. De modo geral, assim, o que a gente falava nos programas anteriores são os fatores de risco, alguns modificáveis, né, como algumas exposições, outros mesmo não modificáveis, como hereditariedade, mas o principal foco dessa campanha é focar para os sinais de alarme, que a gente citou anteriormente, e o diagnóstico precoce, que nos dão mais chance de, através das modalidades de tratamento, que avançaram muito hoje em dia, conseguir, se não curar, e é possível, sim, principalmente quando se fala em tumores não malignos, né? A gente consegue extirpar, tirar aquele tumor e com isso eliminar a doença, ou mesmo para tumores malignos, né, fazer um controle mais eficaz, deixando assim aquela doença antes considerada muitas vezes fatal, como uma doença crônica, como alguém que tem hoje diabetes, hipertensão e consegue ir manejando isso. Doutor Vitor, eu vou voltar na semana passada, na audiência rotativa do rádio, né, para que você explique, né, quais são os sinais aí, né, que você acabou de citar, para quem não ouviu a semana passada, para a gente dar uma recapitulada. O surgimento do câncer, no geral, né, ele se manifesta principalmente, um dos principais e mais comuns sintomas são a dor de cabeça, né? A dor de cabeça é um sintoma que, trazendo ali sinais de alarme, ou seja, uma dor de cabeça que traz sinais diferentes, podem alarmar por essa possibilidade. Como? Dor de cabeça que se prolonga além de 1 a 2 dias, que você nunca teve, né, semelhante, ou seja, uma intensidade ou uma frequência muito maior do que o habitual para quem tem dor de cabeça. Isso. Associado também a alguns sintomas, como alterações visuais, alterações de fala, de equilíbrio, de movimento. Então, sintomas outros neurológicos associados à dor de cabeça e também as convulsões. Então, surgindo qualquer um desses sintomas, o importante seria criar essa suspeita de que pode estar algo errado e assim fazer uma investigação devida. E tem a questão do zumbido no ouvido que você explicou a semana passada, que não é todo mundo que tem zumbido que tem câncer. Não. Que eu falei que eu cairia duro aqui se fosse o caso, que eu tenho zumbido forte, inclusive. Gente, o zumbido de modo muito, muito mais frequente se trata de um problema periférico que nós falamos, né? Na questão do ouvido, né? E existem alguns tipos específicos, menos frequentes, né? Claro, os tumores que nascem do nervo da audição que podem causar problemas auditivos. Então, de modo geral, no surgimento de um sintoma neurológico não habitual, ou seja, não é aquela dor de cabeça de sempre, é numa intensidade maior, uma convulsão em alguém que nunca teve, uma dificuldade de movimento em alguém que nunca teve, isso pode ser pensado, em especial se esses forem sintomas progressivos, ou seja, não é aquele sintoma que se instala de repente. Nesses casos a gente pensa mais em um AVC, em outro contexto, mas sim sintomas que vão dia após dia piorando. Dá tempo de procurar o neurologista, então, sem desespero, né? Exato, dá sim. E, por fim, para falar, no final, além da cirurgia, naturalmente, há casos em que você não precisa operar, mas sim pode ser necessário que se faça uma quimioterapia, que antes sempre era sinônimo de muita dificuldade, né? Muitos efeitos colaterais, mas hoje se consegue fazer terapias-alvo para aquele tipo específico de tumor que não causam toda aquela constelação de sintomas, né? Náusea, queda de cabelo, coisas do tipo. E também há casos em que você faz a radioterapia, né? Ou seja, você, através da radiação, você entra numa máquina como se fosse uma tomografia e sai de lá já com a radiação devidamente projetada ali sobre a área do tumor, de modo a eliminar aquelas células tumorais e ela
de algum modo, ou se estabilizar ou realmente, né, ser eliminada do organismo. Então, essas constelações aí de armamentos, hoje, nós temos, precisam naturalmente serem vistos de um modo multidisciplinar para que a melhor estratégia seja desenhada para cada caso, mas sim, nós temos várias opções de terapia. Para a gente fechar, doutor Vitor, a questão da medicação, né? Primeiro, não achar que uma dor de cabeça frequente, uma automedicação com analgésico vai passar, né? É sempre bom procurar o neurologista, né? A dor de cabeça, ela é um sintoma muito frequente, 85% da população vai ter em algum momento. E para aqueles que já têm uma visita anterior, que é só mais um quadro, é possível sim uma medicação com analgésico, mas se surgirem os sinais de alarme que nós falamos aqui, não adianta a gente apenas tapar o sol com a peneira, né? Ou, digamos assim, usar só medicamento para esconder, apaziguar os sintomas de um eventual quadro, inclusive, mais grave, né? Embora, volto a dizer aqui para todos, para a tranquilidade de todos, a maioria dos casos são apenas dores de cabeça, muito frequentes no dia de hoje. Alguma questão do Maio Cinza, né? Algo na campanha que está sendo feito aí exatamente puxando nesse sentido? Alguma atividade? As atividades são basicamente conscientização. Essa é uma importante etapa, né? Até porque, diferente de outros cânceres, né? Que tem uma triagem a ser feita, o câncer de trato gastrointestinal, acima de 50 anos, devemos fazer todos ali uma colonoscopia. O câncer de próstata, da mesmo modo. O câncer cerebral não tem nenhum benefício, até pela sua, de certa forma, raridade, para que seja feita, né, a partir de uma determinada idade, um determinado exame. O foco aqui é conscientização, deixar todo mundo atento dessa possibilidade e, naturalmente, saber o que fazer quando isso acontece. Dr. Vitor Vasconcelos volta na próxima quinta-feira com mais um Saúde e Bem-Estar. Dr. Vitor, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa semana e até quinta que vem. Até a próxima quinta. Repórter CBN.